Então, vamos lá. Agora aquela respiradinha para o Pedro cortar e mandar no YouTube só a parte certa, gente. É assim, ó. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma live desse ciclo que se iniciou no ano passado, no início da pandemia. Já teve duas fases aí, né? Uma fase de mais prontidão para responder à crise, uma outra de adaptação. E acho que esse próximo ciclo já é um ciclo de um melhor uso, de todas essas transformações ambientais em que a gente se encontra, né? A gente gosta muito nas apresentações e cursos sobre planejamento estratégico distinguir o que é o impacto, né, das mudanças no ambiente de negócios, né? E a gente usa muito aquela metáfora de um surfista no mar. O surfista, quando está no mar, ele controla quase nada daquele contexto, ele só controla o próprio corpo e male a prancha, né? Mas para surfar, ele precisa conhecer a onda, o vento, o rochedo, observar os outros surfistas, os banhistas. Então, ele tem que ter uma visão de muita coisa no seu entorno para realmente estar no lugar certo, no momento certo, ou para não se machucar, ou para surfar. E a nossa conversa hoje vai ter bastante informação sobre uma aula de surf, né? O Carlos vai ensinar a gente a surfar. Essa é a nossa pretensão aqui nessa 1 hora de conversa com ele. Por isso que a gente traz algum convidado, porque o que a gente não consegue fazer, a gente traz gente de fora, viu, Carlos? É assim que funciona. A gente vai falar de transformação digital. E talvez para introduzir o assunto só aqui, para as pessoas ficarem um pouco mais ligados sobre o que é esse termo transformação digital, como que ele é amplo, eu trouxe um videozinho curto de 2 minutinhos aqui para contextualizar a nossa conversa, mas a gente vai realmente trabalhar muito mais focado na experiência que o Carlos teve ao longo de 1 ano, né? 1 ano e pouquinho, a Páscoa de 2020 em relação à Páscoa de 2021 e tudo o que aconteceu para que fossem Páscoas tão diferentes para o franqueado da Copenhagen. E o que isso tem a ver com escola? Eu acho que tem tudo a ver, porque quando eu li o artigo que o Carlos escreveu no LinkedIn, eu achei que seria maravilhoso tê-lo aqui para ir contando a experiência da Copenhagen e a gente fazendo uma adaptação de como que isso pode gerar insights para o gestor de escola, né? Como que a escola também, às vezes, não percebe tantas oportunidades de inovação na gestão propriamente dito, né? Porque a gente está falando muito da transformação digital no pedagógico, né? Da aula online, do ensino híbrido, de aulas invertidas, né? De todas as maneiras que o pedagógico está tendo que se adequar para dar conta do fechamento do presencial. Mas na gestão da escola também nós temos muitas oportunidades de melhorar, de inovar, de melhorar os nossos resultados, o nosso atendimento às famílias, e é disso que a gente vai tratar aqui, né? Bom, eu vou compartilhar a minha tela para passar esse vídeo e, na sequência, já apresento o Carlos de uma maneira mais adequada para vocês e a gente começa a nossa conversa. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer direitinho. Às vezes eu pipoco um pouco nessa fase, mas vai dar certo. Espero que estejam vendo a minha tela. Bayar, dá um ok, por favor. Beleza. Sim, Maurício, estamos vendo sim. O Futuro Life chegou. Já são mais de 8 bilhões de dispositivos conectados em todo o mundo. Em poucos anos, ultrapassaremos os 250 bilhões de dispositivos capazes de conectar pessoas, lugares, veículos, objetos e tudo o que se possa imaginar. A tecnologia deixa de ser um recurso e passa a ser parte do dia a dia das pessoas. Enquanto interagem, elas trabalham, viajam, constroem, cultivam, crescem, descobrem e consomem. Aliás, já reparou que a forma como as pessoas consomem também mudou? Cada vez mais ativo, hoje o consumidor busca muito mais do que produtos ou serviços de alta qualidade. Ele busca experiências. Experiências que elevem sua percepção sobre marcas, produtos e serviços. Experiências que se tornam indispensáveis. A mesma tecnologia que molda a vida das pessoas
constroem uma nova dinâmica de mercado ditada pela velocidade com que ela avança. E nesse modelo, poucos sobreviverão. A capacidade de desenvolver habilidades de adaptação ditará quais serão as empresas do futuro. Esse é o desafio da transformação digital. Quebrar paradigmas de mercado para oferecer o melhor, reagindo menos e agindo mais. Romper as barreiras de tempo e espaço através da tecnologia. Realinhar propósitos para construir uma cultura empresarial que fomente a inovação, enxergando na tecnologia não uma ameaça, mas as portas para um horizonte de infinitas possibilidades. A transformação digital é tornar isso possível, sem esquecer que no centro de tudo estão apenas e simplesmente pessoas. E que o único limite da revolução é o da criatividade. Lembre-se, transformação digital não é uma meta, é uma jornada, que é um caminho que te permitirá ser relevante em um mundo onde on e offline não se separam mais. Bem-vindo à era pós-digital. Bem-vindo ao One Life. Muito bem. Voltamos? Ok. Então, a ideia é ver a tecnologia não como uma ameaça, mas como um potencializador, né, da nossa capacidade de gerir a escola, de produzir conhecimento, produzir ensino de qualidade, ou produzir aprendizagem significativa, né? Acho que aqui nós temos uma plateia mais de pedagógico aí, e eu acho que é legal a gente perceber isso, né? Colocar a tecnologia como uma aliada nos processos de aprendizagem. É importante o que acontece na cabeça do cliente, importante o que acontece na cabeça do aluno, no coração do aluno, né? Então, mais do que a gente ficar tentando ensinar melhor, é fazer com que eles aprendam bem, né? Sejam felizes, aprendam bem, sejam pessoas que se realizem bem. Muito bom. Quem é o Carlos, nosso convidado, né? Carlos é um sujeito que é investidor, é um sujeito empreendedor, entende como poucos no Brasil sobre franquias, já tivemos 2 conversas muito interessantes, enriquecedoras, sobre esse modelo de negócio, né, e da colaboração que existe em torno disso. É um cara super antenado nas novas tecnologias, nova economia, né, da colaboração em especial. É professor de empreendedorismo, e nesse ponto também nós temos aí um outro ponto em comum, também estou nessa área e gosto demais da sala de aula. E se não bastasse, ele é franqueado da Copenhagen, membro de conselho de administração, conselho dos franqueados da Copenhagen, e apesar de ser um cara bem jovem, tem uma experiência muito rica para compartilhar com a gente. Então, Carlos, se eu não te apresentei direito, melhor aí, explica um pouco melhor e conta para a gente, já vou dar o primeiro passo do nosso roteiro aqui, sobre qual era o cenário da Páscoa de 2020, né? Como é que foi, o que para as escolas foi em março ali, o fechamento das escolas. Eu imagino que para quem vende chocolate, março é um período já de muita atividade, porque a Páscoa vem chegando, né? Então, como é que foi para vocês aí também o cenário de 2020, por favor? Bem-vindo, bom dia, fique à vontade. Obrigado, Maurício, bom dia. Eu que agradeço o convite, prazer falar com todos. Realmente, a gente tem por volta aí de 1/4 do ano centralizado nas vendas de Páscoa, em lojas de bomboniere, chocolateria, né? Então, já passou a ser quase que mais do que o Natal, já há muitos anos, e a soma de Natal com Páscoa é praticamente a metade das vendas do ano. Então, a concentração, como você disse, ela fica muito evidente. Então, lojas de chocolate na Semana Santa vendem mais do que 3, 4 meses do ano, só naquela semana, né? E a pandemia veio e trouxe uma bomba que foi jogada no meio de março. Eu lembro que o comércio fechou lá para o dia 20, 22, né? E a Páscoa faltava menos de 20 dias. Então, sabe quando você recebe uma notícia do médico, né? E aí você nega a primeiro momento, depois você reluta, e a gente tem como seres humanos essa sequência, né? Então, a negação, aí depois o choro, então foram várias noites sem dormir direito e tal. Mas depois você começa a aceitar,
e aí ir para ação, né? E eu acho que a grande verdade daquele momento foi que ninguém sabia exatamente o que ia fazer, quanto tempo duraria, né? Mas que precisávamos tomar uma ação. Então, a franqueadora Copenhagen, né, que possui mais de 400 lojas, eles também são donos da outra marca chamada Chocolates Brasil Cacau, então, ao todo, dá mais de 800 lojas no Brasil, tomou uma decisão que, a princípio, talvez o pessoal da escola faria, né, que é, vamos dar desconto, vamos pensar em preços, né, porque a gente fala que precisava desovar os estoques, mas literalmente, porque era ovo de Páscoa, né? E quanto vale um ovo de Páscoa depois do domingo de Páscoa? Quanto vale uma cenourinha, um ovo infantil, depois que o coelhinho entregou no domingo? Quer dizer, ou era até domingo de Páscoa, ou literalmente você iria jogar dinheiro fora, né? Carlos, fazer um paralelo com a escola, a gente até que saiu melhor do que você, porque a escola teve que fechar no início das aulas, teve 2 ou 3 semanas de aula, e aí teve que encerrar. Então, a primeira coisa, deu para conhecer os alunos nas primeiras semanas, mas a segunda questão, não foi na hora de fazer a matrícula, né? Você foi pego na hora de fazer a melhor venda do ano. A gente foi vendido, né? Os mantenedores de escola, os diretores, já tinham assinado os contratos, tudo bem, a gente teve um monte de questões depois, mas eu imagino que você perdeu o sono com uma razão ainda maior, porque os seus contratos não estavam assinados e o seu produto é absolutamente perecível, no sentido de passou da data ali, vão ter que comer chocolate, né? Não tem jeito. E aí, principalmente lojas de shopping, né? Eu particularmente tenho uma loja de rua e uma loja de shopping, era sombrio o cenário, porque você não podia às vezes nem entrar para pegar seu estoque, você tinha que fazer as estruturas de segurança da rua e dos próprios varejistas e donos de shopping, galerias e tal, era realmente pensando na saúde, né? E aí você fica com aquela dicotomia, né? Quer dizer, não é melhor você abrir mão da questão financeira e preservar a saúde dos funcionários, a sua, fique em casa? Então, foram 2 semanas muito turbulentas ali para tomada de decisão. Agora, existiam caminhos, né? Já existia o canal digital, então o WhatsApp já funcionava, as redes sociais às vezes eram muito incipientes, então as lojas começaram a poder trabalhar um ano antes com um Facebook, um Instagram e tal, e dali começaram a pipocar pedidos, e aí você tem a família da franqueada, do franqueado, então ele mora num condomínio, ele tem parentes, ele tem escola, mãe de aluno e amiguinhos, enfim, então existe uma comunidade que acho que se misturou um pouco de caridade, sei lá a palavra, fala, pô, eu vou contribuir com o lojista aqui do meu bairro, porque um franqueado nada mais é do que um comerciante de bairro, embora ele carregue uma marca, né, muito grande e tal. E, então, em detrimento aquela situação onde você precisava negar, a gente foi, porque não, tinha prazo, né? Não dá, é igual você tá no meio do incêndio, você não tem muito tempo para pensar, você tem que sair da fumaça, né? Então a gente começou a perceber então que o preço foi uma decisão que foi imediatamente tomada, porque você nunca mais vai ver Copenhagen com desconto, porque Copenhagen é a Ferrari dos automóveis, e da Ferrari nunca entra em desconto, vamos chamar assim, né? E aí a gente começou a ter uma concorrência de canais, porque até então era muito ainda prematura, estava começando, mas já fazia 4 anos, mas não era representativo. Você podia entrar copenhagen.com.br e comprar um chocolate e a pessoa te entregava na sua casa. Mas quem que é essa pessoa? Não passava pelas lojas, não passava pelas franquias. A própria fábrica tinha lá um hub logístico, só que demorava demais para o consumidor, ele recebia por volta de 10 dias, teve muita reclamação, gente que recebeu depois da Páscoa e tal. E aí algumas lojas já tinham alguns contratos com iFood, com Rappi, com Uber Eats e tal, só que eram taxas astronômicas, né? Para quem conhece esse mercado, restaurantes e tal, você tem que deixar a sua margem inteira para esses canais digitais e tal. Então, a gente tinha uma série de cadastros, né? A Copenhagen possui um programa de fidelidade, chama Cop Club, que hoje já tem mais de 3, 4 milhões de cadastrados. Então, a Copenhagen falou, olha, esses clientes foram cadastrados na sua loja, aborde eles. Opa, legal. Então, tem lá 800 nomes, vamos começar a entrar. Mas assim, você imagina, você só tinha 4 funcionários por loja, como é que você faz para dar vazão, a atender? E cada cliente não presencial, manda o catálogo, qual o preço, você monta uma cesta, você me entrega, olha, como que eu faço para pagar? Uma loucura, quer dizer, foi algo que... Só que, de tão sucesso que fez o fato de estar com preços baixos, os estoques praticamente acabaram na sexta, sábado, não deu nem tempo de ter estoque para o domingo.
Só que todo franqueado teve, então, que reduzir preço, as margens foram reduzidas, né? A franqueadora entrou também com uma participação, falou, eu também vou dar desconto no preço que você pagou, que você tem a pagar, porque é faseado o pagamento, né? Mas a gente teve que dar logística, a gente teve que dar uma série de benefícios para o cliente, e ainda assim ele ficou insatisfeito, ele não teve muito tempo de opção, foram acabando as opções. Tá? Então, foi algo de ser aprendizado, mas efetivamente... Né, Carlos? Você comentou comigo que a embalagem, a forma de entregar, o tempo, também o atendimento ficou um pouco comprometido, não é isso? Você precisava sair correndo atrás de motoboy, às vezes não cabia, então chegava as embalagens amassadas, quando vinha da fábrica ou dessa central de hub logístico, às vezes não vai com a sacolinha e com o lacinho que a Copenhagen preza, tal. Então foi guerra mesmo. Não, eu preciso escoar o estoque, mas foi um aprendizado, porque o consumidor, ao mesmo tempo que pagou menos, ele também recebeu um pouco menos de atenção, de carinho, de cuidado que a marca preconiza, né? Eu acho que aí tem um outro ponto legal da gente fazer o paralelo com o que nós vivenciamos nas escolas, né, gente? A gente também foi surpreendido com a obrigação de fechar a escola e foi uma correria atrás de recursos, né? Então, teve escola que formou grupo de WhatsApp, teve escola que começou a tentar atualizar o seu site, que às vezes estava lá 2 anos atrasado, agora tinha que dar informações com mais frequência, fazer as reuniões de pais online e percebendo queda na qualidade da entrega. Algumas deram férias coletivas por 2 semanas para tentar instalar equipamento e treinar professores para usar o recurso. Então, acho que mesmo cenário, né, de guerra, como você colocou, de enfrentar essa ameaça tão poderosa que surgiu de repente, também aconteceu no ambiente das escolas. E você tocou um outro ponto que eu acho que é muito importante da gente conceituar aqui, que é dos stakeholders, né? Todo mundo está envolvido com a escola. Num primeiro momento, você tem um misto aí de tentar se defender e tentar colaborar, né? As pessoas ficam ainda sem muita clareza de qual é a melhor estratégia, né? Então, assim, eu te dou desconto também, mas você dá desconto lá. Então, algumas escolas foram atrás do fornecedor, por isso, não, claro, estamos juntos, dou desconto também. Pais de alunos, no primeiro momento, não, estamos juntos, o professor não pode perder o emprego, a gente vai continuar pagando, porque parecia que ia ser 15 dias, um mês, né? Então, dava para conduzir a coisa nesse espírito mais colaborativo. Mas conforme o cenário parecia ir se estendendo, aí já começou uma coisa, às vezes, assim, não, eu preciso me garantir aqui. Então, eu te dou um desconto, mas você assina o contrato por mais 3 anos. O outro lado, o pai falou, não, eu preciso de um desconto de no mínimo 30%, senão eu tiro meu filho da escola. O infantil descambou logo, né? Alguns meses depois, todo mundo indo embora. Escola ameaçando o pai de mandar no conselho tutelar, lembra? Nós fizemos isso, né? Muitas escolas aqui ficavam naquela dúvida, lendo isso. Será que eu aviso o conselho tutelar de que o seu filho está fora da escola? Estou ameaçando o meu cliente de botar ele numa situação dessa. Até que alguém falou, o conselho tutelar está vendo a mesma notícia que todo mundo. Ninguém vai condenar pai por causa disso. Mas mostra o ambiente e a tensão, a falta de sono e o certo desespero na tomada de decisão que aconteceu em vários contextos, não só na escola, né? Eu acho que é legal você estar trazendo essa experiência, porque a gente fala assim, a gente está junto, não só como escola, a gente está junto num contexto até mais amplo, em que todo mundo demorou um pouquinho para acertar o tom de novo, né? E começar a olhar o problema de uma maneira mais objetiva, com mais calma, né? E vocês fizeram isso também, acho que formaram uma equipe, né? Se puder contar um pouco como é que foi começar a desatar esse nó, né? Então, e a Copenhagen, acho que já por 4 anos, ela já havia criado essa instância de governança, que é o Conselho de Franqueados, né? Então, dessas 400 lojas, 7 membros escolhidos aí por votação regional, tal, faziam parte do conselho. Então, eu entrei na jornada a partir de junho, foi a eleição, tal. Então, eu estou no biênio junho do 20 até junho do 22, né? E aí o conselho anterior, nesse momento, trabalhou demais, era realmente reuniões
a cada 2, 3 dias, olhando números, vendo as melhores práticas. Então, ser o médico do dia seguinte é muito fácil, né? Então, o que foi possível ser feito, foi possível. Ninguém está julgando se foi certo ou se foi errado. E os conselheiros, eles têm esse papel de ouvir a base, vamos chamar assim. Então, imagina, no meu caso, eu represento a grande São Paulo, nós somos de mais de 180, 190 lojas. Então, a gente tem contato com vários, nem é possível ter com todos, a gente mal conhece alguns que sempre está entrando gente nova na franquia, mas a grande maioria dos franqueados mais antigos, que já possuem, às vezes, 4, 5 lojas e tal, Carlos, seria importante você levar essa solicitação e tal. E nem tudo que a gente leva, a gente consegue, porque faz parte da criação de uma governança, né? Estabelecer, porque o franqueador também não tem a quem recorrer. A fábrica também ficou parada, ele também teve que fazer a pausa de contrato de trabalho e tal. Então, esse modelo de franquias, e eu até escrevi isso no artigo, então, você tem que torcer, assim como você torce para o seu seguro nunca quebrar, né? Porque você paga seguro para não usar, né? Mas você tem que torcer para ele estar indo bem. Então, a franqueadora é a segurança do franqueado. Então, ela também não pode fazer muitas concessões. Tá? Então, o nosso trabalho ali foi muito mais de entender como seria durante a pandemia, porque a pandemia, em junho, voltou a ser permitido abrir, pelo menos em São Paulo, e eu acho que o restante do Brasil também, depois de 2, 3 meses, né? Mas e se voltar? E ao voltar, como que faz? Porque as cafeterias estavam paradas, não é só chocolate, mas a cafeteria também tem uma relevância no faturamento e na margem, como na escola deve ser as festinhas, deve ser outras fontes de receita que não só a matrícula, né? E aí a gente tentou trabalhar numa forma de um aprendizado coletivo e o importante dessa instituição chamada conselho, né, é ouvir a ponta que a gente fala, né? Então, a gente conversa entre os franqueados, mas a gente tem as informações das clientes, das funcionários e tal, que também ouvem os clientes. Então, essa grande camada de conexão entre as informações, que é o papel realmente de poder olhar e falar o que a gente pode melhorar para as próximas datas sazonais. Então, para o Natal, para a Páscoa e tal. Então, a gente passou a fazer um trabalho de médio e longo prazo, onde tinham pautas. Então, assim, vamos falar de produto, vamos falar de precificação, vamos falar de mídia social, vamos falar de como que a gente consegue atingir o cliente. Então, aí entrou em vigor a lei da LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados. Como é que a gente pode fazer de uma forma que tenha a proteção e a autorização dos clientes para que a gente dispare o WhatsApp para eles sem ser incomodado, então e-mail, SMS e tal. Só que antes, quem fazia os disparos era a franqueadora somente. Então passou a ser o franqueado. A gente passou a ter um canal de capilaridade e é muito mais fácil para a franqueadora também, ao invés de ela centralizar as 400 praças, né, onde tem lojas, então cada franqueado vai começar a endereçar esses comunicados. Né? Então, foi uma construção, aí sim, a gente passou a ter um certo tempo de análise, de olhar, porque a gente sabia que as próximas datas sazonais a gente tinha que ter preparado. Né? Eu quero até fazer um paralelo aí também, porque às vezes parece que a sua fala é assim, algo muito distante do que está na escola, né? É o Brasil inteiro, tem tantas praças e tal. A gente falou muito sobre a comunicação na crise e a importância da agilidade da informação chegar nas famílias e tal. E em muitas escolas, essa descentralização também aconteceu. Às vezes a centralização era muito no diretor, que até a figura do mantenedor, muito próximo às famílias, e muitas escolas perceberam que ela tinha que abrir esse canal no nível da sala de aula até, da professora começar a chegar dentro de casa, comentando coisas, mandando um videozinho falando o nome dos alunos, oi fulano, que legal que você está aí e tal, lembrei de você, passando uma leitura para fazer, quer dizer, fazer a comunicação ser mais ágil, muitas vezes envolve você democratizar o canal, né? Você abrir essa possibilidade de que a ponta que está bem próximo do cliente consiga estabelecer uma comunicação mais direta, né? Em muitas escolas isso era muito burocrático, o professor pode escrever errado, então nada sai escrito sem antes a coordenadora revisar, a diretora microgerencia todo mundo e não centraliza mais ainda, e isso tudo torna a organização muito mais lenta, né? E eu acho que em algumas escolas a gente conseguiu mais agilidade, fazendo um processo semelhante, trazendo a comunicação no dia a dia para a sala de aula como professor responsável, para o coordenador daquele segmento atuar mais diretamente, separando os canais, né? Coordenador fala com o professor, aspecto pedagógico. O gestor de RH fala com o professor, aspecto de contrato de trabalho, né? Também separar os assuntos. Isso tudo foi feito em muitas escolas e ajudou bastante também o enfrentamento
da situação. Acho que os resultados começam a melhorar. E você trouxe uma outra questão das mídias sociais, acho que eu vou te interromper daqui a pouco, vou deixar você falar um pouco mais como foi a ativação para as vendas, porque nós também nas escolas tivemos que encarar, aí sim no segundo semestre, a campanha de matrículas sem poder muitas vezes receber a família para apresentar a escola, que é o momento de você consolidar a venda na escola. Então, conta um pouco essa ativação. Você estava falando aí, eu acabei te cortando um pouco mais, que chegou nas mídias sociais direto no franqueado, né? E que outras formas de ativar essas vendas você conseguiu usar? Exato. Então, assim, ó, a gente, até um ano e pouco antes, era meio que proibido ter uma página no Instagram, uma página específica e tal. E aí foi o contrário, assim, eles incentivavam tal. E aí, olha, reposta o que a matriz coloca, né, a franqueadora tal, mas você pode criar algo. Mas assim, como é que você cria sem saber se pode ou não? Então, eu posso fazer um depoimento de um cliente, eu posso fazer vídeos institucionais da minha loja e poder compartilhar. Tal. Então, foi uma construção que não foi na pandemia, mas na pandemia meio que apertou o botão dizendo pode. E aí, logicamente, existe uma assessoria de imprensa que tenta controlar, fala, olha, isso daqui está fugindo, mas o tamanho da fonte, a cor da fonte, ou algumas palavras que podem usar o que não, tal. Mas assim, aí começamos a usar influenciadores locais, então aí começou a criar uma forma, de fato, para trazer o público. Então, aí é uma forma de você simplesmente estabelecer um contato, mas que faz com que ele nos procure. Você vai alimentando de informação e vai, né, criando esse vínculo. Agora, efetivamente, como ativo, vamos chamar assim, eles contrataram, então, um software que gera um boot de informação de disparo para essa base de clientes cadastrados no Fidelidade e personaliza efetivamente a comunicação, né? Outra forma foi que a gente passou a ter toda uma parte de comunicação quando o cliente entra no site da Copenhagen, por exemplo, e ele fala, quero falar, né, com alguém. Então é como se fosse um robô, igual se você entrar hoje nesses grandes marketplaces, né, plano de saúde, hoje tem isso, né? Você quer falar pelo chat? Então, beleza. Digite seu CPF, digite seu CEP e tal. Uma vez que cai no CEP do franqueado, ele assume a conversa e ele olha, o que você precisa? Preciso de um presente e tal. Então você passa a ter um trabalho de assumir o papel que antes era feito pelo franqueador. Então, também uma outra tecnologia de fazer essa troca de conversas que para o franqueado, para o cliente, às vezes ele não sabe que a Copenhague é uma rede de franquias. Ele imagina que Copenhague é uma coisa só, e está certo, né? Outras formas, então, de utilização dessas mídias foi que foi possível criar catálogos eletrônicos, onde você fala, ó, quer comprar? Clique aqui, né? E aí fica muito mais fácil para o cliente, ele já vê o preço, já dispara a comunicação com a loja e tal. E depois foi criado agora no começo do ano, quando o cliente, então, compra pela internet, se ele digita que o CEP é da cidade X, foi feito todo um trabalho do qual eu participei de mudança de software de sistema que fica na frente de caixa, tal, mas tem toda uma inteligência de estoque, a gente tem que manter os estoques todos acurados, tal. Então o cliente fala, eu quero uma língua de gato, uma inhabenta e um ovo de Páscoa, um panetone, sei lá, ele coloca. Se o sistema lê que o cliente está naquele CEP e também, ao mesmo tempo, eu tenho estoque para atender, não vai mais para a franqueadora, não vai para o hub central, vai para aquela loja. Então, a venda passa a ser do franqueado, que é o que a gente sempre falava, que a gente chama de last mile, né? A última milha. Não adianta ele trabalhar somente mais com o cliente físico. Então, você tem várias formas de capturar essas vendas e existiu muita tecnologia por trás, né? Só deixando claro, né, Maurício, que as pessoas falam, nossa, mas você entende de tecnologia. O que a gente foi muito mais um gestor de projetos com a visão do franqueado, mas quem endereçou foi toda a parte de centralização de digital, vamos chamar assim, da franqueadora. Mas eles precisavam fazer projetos piloto, tal. Então o que a gente serviu como membro de conselho ou como multifranqueado, né, foi de fazer esses testes, de falar, olha, está dando errado, está demorando, porque esse cliente que comprou pela internet já está incluso uma taxa de entrega, mas aí quem faz a entrega é a franqueadora que fez um contrato com uma empresa de delivery que vem buscar, né? Então você imagina numa Black Friday,
enfim, você tem várias datas, né? Dia das Mães, namorados, a gente tinha que estar preparado para fazer essas entregas. Então, cadastro de empresas de parceiro de delivery, aí a aderência às redes sociais de plataformas como iFood e tal, de você fazer efetivamente um contrato onde dê margem para o iFood, mas também dê margem para a loja. Então, hoje, se você quer pagar pela conveniência, um chocolate que custe 10, no iFood custa 115, mais ou menos. Então, por quê? Porque ele vai precisar da margem dele, mas aí a loja ela permanece com uma margem razoável para você poder dar para o cliente a opção. Você quer conveniência, você quer entregar em meia hora, então você vai pagar um pouco mais caro. Até então, a margem era corroída, né? Então, toda essa construção de sugestões e falar, olha, mas eu quero aderir ao Rappi, ao iFood, mas precisa melhorar as taxas. Então, com todo um grupo de trabalho de negociação, né, da área de compras, na área de jurídica e tal, e os franqueados endereçando cada uma dessas iniciativas. Então, a gente ficou pronto, vamos chamar assim, na Páscoa, porque o Natal, as lojas estavam abertas em todo o Brasil. Então, não foi um teste de fogo, né, que a gente fala, né? Isso. Eu quero voltar um pouquinho no que você disse e fazendo os paralelos aqui com a questão das escolas. Você passou rapidamente falando de que em poucas telas o cliente vai ali, eu quero comprar isso, né? Eu quero essa coisa, essa objetividade da informação e esse processo mais rápido, onde o cliente encontra o que ele quer e fecha negócio, né? Nas escolas, é um processo ainda, muitas vezes, de uma aproximação muito lenta, né? Muitas vezes o pedagógico quer explicar coisa demais. A família, quando chega na escola, ela, na maioria das vezes, veio por indicação, ela já tem uma noção de onde é a escola, o que a escola entrega, ela conhece alguém que já estudou ali. Tem muitas vezes a escola, por uma falta de objetividade, ela acaba tornando essa relação de venda meio morna, e isso dá espaço, às vezes, para uma decisão muito mais lenta por parte do cliente, considerando muitos outros concorrentes também. Então, a gente preconiza, muitas vezes, até nos treinamentos de atendimento, uma maior objetividade. Se o cliente quer comprar, a gente quer vender. Então, vamos acelerar esse processo, né? E que no digital está nessa ideia do pessoal do design aí de software, né? De menos telas, menos cliques, né? Eu preciso chegar rapidamente lá no fechamento do pedido, no pagamento e encerrar. Se você tem uma lojinha virtual em que o cara tem que trabalhar muito, isso incomoda, ele larga o carrinho, né? Acho que esse é um ponto legal de se colocar. Você também colocou outro ponto que eu acho que é interessante as escolas refletirem. Do mesmo lado que a gente falou aqui de democratizar a informação, tornar a coisa mais próxima ao cliente, a gente tem que estar amparado por uma tecnologia, por um software, por uma inteligência artificial, e aí, nesse sentido, não dá para ser caseirinho. Então, assim, de um lado, a gente está falando de trazer o atendimento na ponta que encosta com o cliente. Ok, é mais proximidade, é mais afetivo, legal. Mas, por trás, nós temos que ter uma estrutura de bons fornecedores, de gente que realmente compreende a tecnologia, que consegue entregar uma informação qualificada para você trabalhar, né? E muitas escolas pecam nisso. Eu acho que há erros nas duas pontas. Existem mantenedores que centralizam demais, microgerenciando, não dando autonomia para a sua equipe trabalhar melhor, e ele acaba tornando os processos muito lentos. E depois, naquelas contratações estratégicas em que a escola realmente precisaria ter uma qualidade diferenciada, faz caseiro, né? Então, desenvolve o sistema, eu mesmo desenvolvo o meu sistema, porque aí eu sei fazer, mas aí fica aquela coisa que só uma pessoa consegue mexer, o cara tira férias, ninguém mexe por 30 dias, porque só ele entende aqueles arquivos que ele montou. A escola, muitas vezes, fica refém de técnicas muito caseiras nessa hora. E aí você precisa repensar, então, o seu rol de fornecedores, né? Tem alguns aspectos estratégicos que você precisa fazer contratações maiores, contratações com quem realmente domina a tecnologia. Não necessariamente é mais caro, muitas vezes até o barato sai mais caro do que uma solução qualificada, né, Carlos? Não, perfeito. Passou o Natal melhorzinho, como é que foi o começo de 2021 aí, né? Que nós já estamos chegando quase na Páscoa de 2021.
Exato. Aí os comércios permaneceram abertos, né, até a metade de fevereiro. Em alguns lugares como Amazonas, desde janeiro já tinha, tava aquele caos, tal. Então a franqueadora ela precisava ter, como ela é uma rede, né? Você não pode, igual um Boticário, um McDonald's, falar assim, aqui nessa cidade o Big Mac é 10 e nessa é 20. Não dá para fazer isso. Então todas as estratégias tinham que ser muito bem pensadas. E como você tem membros do conselho designados por cada regional trazia suas dores, né? E falar, como que a gente pode fazer para aquela região? Então, como que a gente pode pensar? Então, a franqueadora também não queria pensar muito e também dar desconto, mas ela falava, tá bom, eu consigo postergar isso. A gente pode ficar durante um tempo sem cobrar o fundo de propaganda, porque a gente também arrecada um fundo de propaganda para ser usado para alavancagem da marca, tal, né? Então, algumas estratégias regionais podem ser feitas. Então, é o que a gente fala, né? Toda regra tem e pode ter uma exceção, é você ser flexível. Então, a cultura da empresa ela precisa estar muito presente nesse momento, de ter a empatia suficiente para perceber que é igual a escola tem que olhar para aquele pai que está desempregado, enfim, tem que ter algum tipo de flexibilidade, né? E aí, quando começou, então, a véspera de Páscoa, as lojas já estavam praticamente todas abastecidas, e o outro desafio, novamente um ano, só que aí a gente é o seguinte, gente, agora a gente tem várias ferramentas que não tinham ano passado, né? Mas eu sou em shopping, então conversa com o shopping, ele vai autorizar fazer delivery, drive-thru pelo menos, né, que a gente falava. Então, tinha geralmente 2 a 3 funcionários que revezavam em turno para ficar recebendo os pedidos de aplicativos e plataformas, tinha o WhatsApp disparo ativo, tinha recebimento de pedidos passivos, né, seja via e-commerce, seja dessas conversas do chat e tal. Então, aí sim começou a perceber que toda essa tecnologia, esse investimento ao longo de um ano, ele estava sendo usado efetivamente. E o consumidor não se preocupava mais de pedir desconto e ele pagava pela logística, coisas que não tinha no ano anterior, né? Então, essa canibalização de canais, de falar, poxa, a loja de rua tá comendo meu cliente que era do shopping, ou a loja, a centralizadora do hub, tá dando desconto que eu não estou dando. Então, a gente foi acertando, porque no site, se você comprasse acima de X reais e tal, o frete é grátis. No ano passado, por exemplo, eles tentaram desovar ovos em grandes marketplaces, como Magazine Luiza. Poxa, o franqueado ele fala, a Copenhague ela tem esse glamour porque ela é exclusivo nas nossas lojas. Você não vai ver língua de gato no Pão de Açúcar, no Carrefour, né? Então, toda essa dificuldade de trazer esse clima hostil do ano anterior, de desconfiança e tal, para esse ano, não, fiquem tranquilos, a gente só vai usar as lojas, a gente já tem ferramenta suficiente, né? E, eventualmente, uma loja que não está conseguindo... Então, a gente acompanhava os números dia a dia. Pessoal, hoje a rede conseguiu desovar 1%. Então, olha a sua loja se você só conseguiu meio. Opa, cuidado. Tal. Então, a gente acompanhava a curva dia a dia, todos os consultores de campo tal, e o conselho passou a se reunir semanal. As reuniões ordinárias são mensais, mas a gente montou novamente um war room ali, numa sala de guerra e tal. E aí, eventualmente, aquela loja ou aquela região, poxa, vocês conseguem então pegar um caminhão de Salvador, que tá todas as lojas em lockdown, sei lá o que, tal, vamos jogar para Recife, que está próximo, e Recife está indo bem? Então, a franqueadora se dispôs a fazer troca de estoque entre as lojas, então, consultando números, então, assim, um olhar atento mesmo, como se fosse um médico olhando um paciente na UTI, cada sinal vital mesmo, né? Então, e o conselho servia de informação, é claro que o software gerencia as vendas em tempo real, tal, mas principalmente por sabor, né? A gente tinha quase 60 sabores e tamanhos de ovos de Páscoa. Então, às vezes, o Inhabenta está indo bem, mas e o outro, né? E às vezes numa outra regional, não. Às vezes na outra regional o língua de gato está indo melhor. Tá? Então, olhar essas trocas e pensar de forma coletiva, porque era muito mais fácil falar, vamos jogar num marketplace, num Dafit, numa Amazon, seja lá o que for, né? É muito mais fácil mesmo. Mas a gente pensando no longo prazo. Então, não vamos queimar preço, não vamos acabar com a reputação, vamos recuperar o prestígio que o franqueado tem pela marca, para ele não ficar desconfiado igual foi o ano anterior, né? Então, essa construção de confiança, eu acho que foi o grande legado. Então, mais do que números, mais do que plataformas tecnológicas, é essa conexão que não está... Eu não consigo falar, eu confio em você. Eu preciso conquistar a confiança, né? Então, esse trabalho ao longo do ano foi efetivamente conduzido para que fosse a porta, a chave da virada de falar, opa, essa marca realmente é confiável e o consumidor viu valor,
enfim, todos os stakeholders entenderam que o processo tecnológico ele é apenas um meio, não um fim. Né? Legal demais. Tem muito a ver com o que a gente andou conversando entre os gestores também aqui ao longo do ano, que você tinha a pressão por desconto, mas numa nova contratação agora, esse ano, já é diferente, né? Então, tem alguns pais que até abordam na escola, eu ainda estou desempregado, preciso pelo mais 30%. Amigo, uma coisa foi 2020, outra coisa é 2021. Já está lá no nosso contrato que agora o ensino vai ser oferecido na modalidade híbrida, à distância, presencial, de acordo com o que for possível ser feito do ponto de vista sanitário, etc. E tal. Então, já houve uma nova contratação em que esses interesses dos diversos stakeholders já têm que estar mais acomodados. Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a escola ela tem que estar numa posição de colaboração, sim, com esse ecossistema em que ela está inserida, quer dizer, ela tem que levar em conta as dificuldades da família, dos educadores, dos funcionários, dos fornecedores, de todo mundo, mas ela tem que fazer isso de uma maneira em que todos estejam adaptados a esse novo ambiente. Né? Chega de um momento hostil do início, onde todo mundo se desesperou com o barulho da bomba e com os fragmentos que estavam espalhados ali e tal, e você ficava numa dúvida até entre o colaborar e o competir, o livrar sua pele, até que ponto que eu vou tentar salvar o cara, eu vou me afogar junto, esse tipo de pânico na decisão, né? Para uma segunda fase, que é onde nós estamos agora, em que a gente já precisa estabelecer uma estratégia de um ecossistema funcionando adequadamente. Acho que esse é um ponto muito chave, porque quando você concede descontos de 30%, descontos de 20%, você inviabiliza o negócio. Ele não é sustentável mais, né? Então, isso não pode continuar existindo. Isso pode ter existido por um período, mas agora não. Agora, se você está trabalhando com 20%, 30% abaixo do seu preço, você tem que trabalhar com 30%, 40% abaixo do seu custo, senão a sua margem foi embora. E aí a escola precisa olhar para as tecnologias para avaliar até que ponto que ela pode usar essa tecnologia também na redução de custo, né? É um outro tipo de avaliação. E outro ponto que você tocou, que eu acho que é muito legal, você falou dos detalhes ali, da UTI, né? A escola também precisou refinar a sua gestão, né? Olhar sala por sala, turma por turma, né? O período da tarde, o período da manhã, a turma que está menor, seu trabalho, quem tem escolas de educação infantil menores ainda, que sofreram demais, mais de uma série, o online para curso extracurricular, a entrega para as famílias, né, de alguma coisa tangível, né, mesmo que seja na hora de entregar o material, um mimo a mais, um brinquedo, uma presença, um professor dando um tchauzinho da calçada. Quer dizer, essa operação de guerra mesmo, como você falou do delivery lá no estacionamento do shopping, as escolas fizeram drive-thru de entrega de material com o professor, né, fazendo um tchauzinho para manter um laço afetivo. Então, acho que isso é um paralelo interessante também e necessário, né? Não é uma coisa para, eu fiz loucura aqui. Amigo, todo mundo teve que fazer loucura. Quem não fez loucura é que está louco, né? Porque não percebeu a gravidade da situação. Então, não é que você é mais tranquilo que os outros, é que você não alcançou ainda o quanto que você precisava se mexer. E acho que foi muito legal você trazer essa noção aí de quanto teve que pular para dar certo, né? Teve que fazer. Na dor a gente aprende, né? Tudo bem? Como é que foi 2021? Tem ovo de Páscoa ainda lá para vender na Copenhague? Você sabe que você não aqui, né? Aqui, 600 metros da minha casa, eu estou na loja do Carlos. Não tinha mais nada desde talvez terça-feira, sobraram algumas coisinhas, né? Na quarta-feira já tinha acabado tudo pós-Páscoa, né? Assim como na indústria de têxtil, por exemplo, a gente faz uma medição de sucesso de uma data sazonal pelo performance de giro de vendas, né? Então, a fábrica produz X mil ovos ou toneladas ou milhões, sei lá o quê, ela coloca no mercado baseado num forecast, né, numa previsão de vendas. Então, cada franquia 6 meses antes, né, no Brasil isso daí passou a ser longuíssimo prazo, você não faz ideia se o presidente vai cair, se vai ter impeachment, se vai ter... Mas sempre foi assim, 6 meses antes. E a gente chama de pedido firme, né? O franqueado, uma vez que ele pôs o pedido, ele não pode mais se arrepender, vamos chamar assim. Nem para mais, nem para menos. Então, a fábrica produz exatamente o que é combinado, vamos chamar assim. Uma vez que ela produziu e entregou,
ela calcula o seguinte, olha, se todo esse valor de estoque for vendido com preço cheio, cada loja, e a franquia no geral, vai ter que vender X mil, milhões, sei lá, de reais e tal. Uma Páscoa de sucesso, uma data sazonal, se a gente falar de uma empresa de moda, né, uma moda outono-inverno e tal, quanto de giro foi capturado com o preço cheio, vamos falar assim, né? Foi a melhor Páscoa da Copenhagen de todos os tempos, né? 93%, mais ou menos, foi girado até domingo com preço sem desconto, né? E isso é fantástico, porque qualquer número, se você for bater na Nestlé, na Lacta, na Garoto, na Hershey's e tal, eles também fazem esses cálculos, né? Eles vendem para os supermercados ou vendem para marketplace, lojas americanas, seja o que for. E aí, geralmente, uma boa Páscoa é quando você atinge entre 70 e 80, tal. Aí depois, infelizmente, você é obrigado a entrar com desconto, né? Compre 3, leve 4, enfim. Então, o sucesso como rede Brasil, nós estamos falando de mais de 93% de giro, né, em reais e tal, foi algo estrondoso. E você pensar que as lojas fechadas e cidades em lockdown, Amazonas, Araraquara, Salvador, tal, aqui em Guarulhos, ou mesmo na Grande São Paulo, tal, foi um pouco menos difícil, menos traumático, né? Existia liminares que poderiam autorizar não só drive-thru, mas que a pessoa podia fazer take-away, né? De levantar do carro, ir lá e pegar, tal. Então isso ajudou, mas a grande, sei lá, nas minhas lojas, por exemplo, 30% de todas as vendas foram através de todos esses outros canais que não presenciais, né? Então, a vizinha do prédio, poxa, você consegue me trazer aqui? Você leva a maquininha? Ah, não dá para levar a maquininha, eu te gero um link do cartão, igual você pagar uma compra na internet, você digita a senha lá, o valor e autoriza a compra. Então o lojista já confirmou que recebeu o pagamento ou em cartão, ou no Pix, ou na transferência, enfim, formas de pagamento eram o de menos, né? E aí, online, e-commerce, iFood, todas essas plataformas, vendas via delivery e tal, 30% das vendas, no meu caso, né? Mas a rede por um todo tinha esse benchmark, mas acho que foi 20 e poucos, né? Porque algumas cidades de interior, menores, tal, ainda tem muita venda presencial, né? Enfim, mas é algo absurdo, é algo que mostra que o futuro já chegou, não vai ficar para depois, né? Então, particularmente no nosso grupo econômico de 2 lojas, a gente teve um salto de 45% de faturamento acima de 2019. 2020 nem se fala, né? 2020 tinha sido muito desconto, então a nossa base de comparação foi 19, né? Então, é algo que, ao mesmo tempo, mostra a força da marca, o quanto é importante você ter essas decisões pautadas ao longo dos anos, então tomar cuidado para você não tomar uma decisão de curto prazo, porque a sua reputação ela é construída ao longo dos anos, né? Mas que as pessoas às vezes se perguntam como é que pode uma marca tão cara está indo bem e tal. É exatamente por isso, porque os líderes de mercado não são os mais baratos, os líderes de mercado são aqueles que entregam valor, né? Então a gente pensou ao longo de um ano de trabalho, entre comparar uma Páscoa com a outra, o cliente está vendo o valor, é produto, é serviço agregado, é entrega daquilo que ele efetivamente quer comprar, né? Então tudo é um conjunto, e diferente de marcas mais baratas que sofreram, que precisaram recorrer a descontos e tal, e tem lugares que têm estoque até hoje de ovo de Páscoa, né? Em alguns supermercados, algumas redes de franquias menores. A Copenhagen foi um case absurdamente de sucesso. Eu não estou falando das nossas 2 lojas, eu estou falando como rede, né? E isso mostra o quão assertivo foi essa jornada digital, porque se não fosse o digital, e apostar que as lojas vão estar abertas na Páscoa, ia ser muito complicado como foi no ano anterior. Então, o resultado a gente consegue perceber através de números, né? Legal. Estamos terminando, então, a nossa conversa. Faço um último paralelo aqui com as escolas que muitas vezes são resistentes à digitalização, né? Resistentes, achando que o pai tem que assinar o contrato físico mesmo, não dá para fazer isso digital, tenho medo disso, medo daquilo. Hoje, cada vez mais, a gente tem que caminhar para adotar a tecnologia, não mais como me adaptar a uma coisa que me incomoda, né, ou que me ameaça, mas usar mesmo toda a capacidade que a gente tem de adaptação. Nós, como somos escolas, temos que preparar os jovens para o futuro, e se a gente for resistente ao futuro, talvez a gente não esteja dando o melhor exemplo. E educação é mais exemplo do que discurso, né? Eu acho que o Carlos trouxe uma experiência interessante, instigante, porque em apenas um ano
eu acho que houve uma transformação enorme aí no modelo de negócio, na relação entre franqueador e franqueado, no sistema de tecnologia de inteligência por trás da comunicação, na gestão da própria franqueada, né, da própria loja, na forma de entrega. E você vê um exemplo que você acabou de dar de número: 30% das vendas já foram num canal que era praticamente sem uso um ano atrás. Quer dizer, 30% das vendas, em apenas um ano, já está sendo feito no online. Então, as escolas têm que absorver cada vez mais esse cotidiano tecnológico, adotar o uso frequente, né, de mídias sociais, usar o WhatsApp a seu favor, né, porque todas as escolas sofrem com o grupo de WhatsApp dos pais. Então, de novo, né, não vamos ficar enfrentando a onda, resistindo à onda. Você leva a primeira pancada da onda, aquele primeiro momento realmente é de se proteger e de enfrentar a onda. Mas agora nós temos que surfar essa onda. Acho que a aula de surf foi bem dada, Carlos. Eu te agradeço muito a oportunidade. Acho que depois eu passo para o Bayar Alfredo se despedir, mas eu deixo para você fazer as suas considerações finais aí e algum recado você queira deixar, um contato, o que for, fique à vontade. O tempo é seu. Que bacana, muito obrigado. A gente, na introdução, você comentou que eu sou professor também, né? Então, queria agradecer. Eu ainda tenho vínculo com escola, dei outras, então posso citar os nomes também, não? Pode, fique à vontade. Eu comecei a minha carreira de docência, hoje eu estou com 40 anos, e eu comecei aos 31, 32, né? Eu já tinha feito MBA, não era mestrado, nada, mas juntar essa experiência profissional foi o primeiro convite que surgiu para poder mostrar para os alunos aula de empreendedorismo, de estratégia e tal. E as demandas das escolas foram muito bem pensadas nesse contexto. Geralmente, quem dá aula às vezes é um professor de geografia, às vezes é um professor que milita alguma parte, né, de conhecimento sobre negócio. Então, eu comecei dando aula para MBA aqui em Guarulhos, fui convidado para entrar no Colégio Mater Amabilis aqui na cidade, né, e já cheguei a dar aula tanto para o Colégio Beatíssima, lá no Morumbi, e também no Externato Santo Antônio, em São Caetano do Sul, né? Mas foram momentos pequenos, tal, nesse mesmo contexto de dar aula de empreendedorismo, mas trazer realidades de mercado, porque eu já fui executivo, né, tal, e hoje, como você falou, eu continuo trabalhando como consultor eventual, dentro de membro de conselho e tal, e particularmente como professor, essa questão de futuro é o que você falou, a gente tem que dar o exemplo, né? Existe um estudo hoje que o trabalho de daqui 10 anos, 50% de formas de remuneração nem existem, né? Assim como há muitos anos atrás existia o ascensorista, o digitador, o cobrador de ônibus, tal, e não existe mais, a tecnologia não pode ser algo que dá medo, porque ao mesmo tempo criaram-se infinitamente muito mais espaços de trabalho da área de tecnologia, de criação de software, de games, de tantas outras coisas, né? Então, o nosso desafio de ensinar essa geração é de trazer exemplos e fazer com que eles tenham incutidas nas cabecinhas aí de jovens de 13, 14 a 15 anos, né, essa possibilidade de empreender. Então, o caminho natural vai ser um pensamento. Você pode empreender numa empresa que você é funcionário e você vai ser exigido pensar fora da caixa, os diretores nada mais são do que pensar de formas diferentes para o negócio estar se adaptando, né? Mas, às vezes, um empreendimento padrão mesmo, você abrir sua empresa, tá? Então, o grande desafio é não negar a tecnologia, né? É abraçá-la, é abarcá-la. Você, como pessoa física, já incorporou, é o que você mostrou no vídeo, né? Você já usa comunicações, você já pede por um dedo lá a sua refeição. Então, as escolas precisam estar antenadas, porque elas vão ser realmente o ponto de partida para que ensinem esses alunos que o futuro é esse, né? Então, o grande desafio hoje, eu, como investidor, procuro oportunidades de estar sempre antenado nessa nova economia, mas fazer com que o mindset, né, das pessoas mude. Então, de novo, eu não sou expert, não sou engenheiro, não trabalho com tecnologia, mas ela tem que estar incorporada na visão empreendedora, e acho que os resultados vêm, não tem outra saída, né? Muito bom. Obrigado, Carlos. Bayar? Maurício, eu quero aproveitar, eu não vi quem foi que escreveu no chat aí, mas disse que a analogia, né, que o Carlos fez com o médico foi perfeita, né? E eu quero aprofundar um pouco mais essa analogia, que é o seguinte:
nós como gestores e mantenedores, né, a gente pode escolher que tipo de médico a gente quer ser. Você pode ser um cardiologista, um médico cardiologista que faz exame preventivo, faz diagnóstico, recomenda tratamento. Você pode ser um médico cirurgião, que já pega o coração arrebentado e tenta consertar, ou você pode ser um médico legista, né, que faz autópsia. E aí a gente já sabe o que acontece. Então, depende muito de como a gente conduz e analisa cada situação. E fechando na área pedagógica, não, tecnológica, né, e digital, as escolas realmente tiveram que adaptar a sua prestação de serviço muito rapidamente aos atropelos, e esse ano também funcionou muito melhor, né? A analogia que ele fez com a loja de chocolate e com as escolas a gente viu, né? A confusão que foi o ano passado, quando paralisou, e a tranquilidade que foi agora, quando paralisou de novo, né? Não teve tanto pedido de desconto, não teve tanto pai reclamando, um ou outro, a escola já estava adaptada, né, os professores. Sempre que a gente traz uma tecnologia para dentro da instituição, e cada vez mais vai ter oferta sobre isso, né, porque a demanda surgiu, as empresas, os fornecedores vão começar a lançar produtos, a gente tem que tomar cuidado para não se encantar demais e achar que tudo que é tecnológico tem que trazer e também fugir do tecnológico, né? A análise, você falou, eu tenho que pensar, isso que eu vou implantar vai me reduzir custo? Opa, muito bom. Eu vou prestar um melhor serviço? Ok. Ou eu vou poder aumentar a minha receita? E isso é importante, essa análise. Muitas escolas fogem, por exemplo, de colocar pagamento em cartão de crédito por causa da taxa do cartão. Poxa, mas será que você não vai prestar um serviço melhor para as famílias? Será que você não vai vender mais curso extra e diversos outros materiais se o pai puder comprar direto no próprio site, repetir a experiência que ele tem nas outras? Então, às vezes, você está barrando a entrada de algo digital, tecnológico nas suas escolas por uma visão simplesmente de uma taxa, sendo que você não percebe a oportunidade que tem lá, né? Então, acho que esse raciocínio dessa live fica muito hoje aqui para a gente. Tá bom? Não sei se o Alfredo, você quer complementar ou o Alfredo quer colocar mais alguma coisa. Queria aproveitar, queria agradecer muito aí a presença do Carlos, mostrar que eu sou um grande frequentador da Copenhague, tá? Aliás, esse ovo foi fantástico. Tá? E um detalhe muito, aquelas coisas que não é só, além da caixa ter guardado, tem várias outras coisas aqui dentro, mas... Menos chocolate, né? O chocolate já acabou, né? Não, o chocolate acabou no mesmo dia. Aí a gente pode... Ô, Carlos, percebe-se pela imagem que o chocolate acabou no mesmo dia. Na verdade, eu discuti muito com o Maurício. Eu falei, Maurício, eu acho que a melhor pessoa para mediar essa palestra seria eu. Mas o Maurício insistiu, ele tinha uma grande amizade com você. Eu falei, não, então tá bom, não tem problema. Mas eu acho que, assim, coisas fantásticas, porque o que acontece? Você acaba guardando algo, outras pessoas vão frequentar minha casa, vão virar e falar, poxa, você consumiu, foi legal. O atendimento da franquia que me atendeu foi fantástico. A menina, nitidamente, era uma menina que não conhecia tanto tecnologia, mas ela foi de uma habilidade muito grande, porque eu pedi 4 caixas dessa, e falei, um para o meu filho, outro para minha filha, 2 de presente. Ela virou e falou, e para você está comprando tanto assim? Para você não está comprando um? Eu falei, você tem toda a razão, acrescenta aqui. Acrescenta mais. Já manda, o senhor quer o cartão de crédito, você quer o boleto, como você quer fazer o pagamento, tal, fiz o pagamento sem nenhuma dificuldade. Aí muita gente vira e fala, poxa, mas o que isso tem a ver com escolas? Eu encontrei um colégio que durante a pandemia, o período integral dele era sob medida. Então, o pai, ele agendava na escola, amanhã tem uma aula de educação física na casa, era online, mas tinha uma aula de educação física especial das 2 às 3. E o pai queria que o filho fizesse aquela aula. Ele ia no aplicativo da escola, lá na plataforma da escola, e comprava aquele produto. Não era de graça. Ele comprava, ele deixou de pagar o período integral, mas ele passava a ter um menu
quase que diário do que os serviços que iam ser servidos no dia seguinte. E aí os pais, eles selecionavam, eu quero lá a aula de artes, eu quero a aula de ginástica, eu quero uma aula de revisão de conteúdo. E aí criou-se uma demanda no final do mês, junto com o boleto, ou até com o cartão de crédito, como o Bayar falou, vinha lá a cobrança do período que a escola ofereceu exclusivamente para aquele pai. Eu achei que foi um trabalho fantástico. E um segundo ponto que eu gosto sempre de lembrar, coitado do coordenador, eu não vou citar nomes, mas 2, 3 meses antes da pandemia, eu conversei com ele, porque em 2019 a Alabama já fazia as lives, já usávamos a ferramenta Zoom, existe um recurso aqui de sala de aula muito bacana, muito legal, que o que acontece? A gente não usa aqui, mas nos nossos cursos, a gente acaba utilizando, nós já utilizamos esse recurso, muitas escolas já utilizaram, e quando eu comentei em 2019 para esse coordenador, eu falei, gente, em vez do teu aluno ter que voltar para a escola para fazer uma aula de recuperação ou uma aula de aprofundamento, que tal ele fazer de casa? Ele vai estar na casa dele, ele vai estar direitinho lá, tá de bermudão, está sossegado, e o professor também não precisa vir para a escola. O professor também pode dar aula da casa dele. Fica tudo gravado, registrado, e o comentário do coordenador foi, isso só funciona para marketing. Coitado, no ano seguinte veio uma pandemia, tudo passou a ser online. Esse coordenador deve me xingar até hoje. Ele falou, esse Alfredo deve ter ido na China trazendo o vírus, só para eu morder a língua, mas o que acontece, que eu quero chamar a atenção, é o fato de que, muitas vezes, a gente tem possibilidades de sair na frente, de transformar aquilo em um diferencial, e de repente, o que acontece? E mais para frente, aí todo mundo passa a fazer, deixou de ser diferencial. As escolas que lá em 2019 já faziam um trabalho online, tá? O que acontece? Já conseguiam fazer, se deram muito melhor na pandemia. Hoje nós temos o Carlos que está na casa dele, aí eu faço questão, depois você, por favor, Carlos, você pode colocar o teu contato, vai no WhatsApp e tal, não, mas não. De repente vira e fala, poxa... Eu tô na Copenhague, eu tô aqui, viu? Mas aí o que acontece? De repente fala, poxa, eu queria uma palestra do Carlos para os meus alunos de empreendedorismo, eu gostaria de repente... O Carlos não precisa mais ir até a escola, ele não precisa fazer esse deslocamento, quer dizer, agora virou tudo online, e aí você consegue resultados tão bons quanto. Então, eu queria também fazer essa analogia junto com a escola, lembrando que, para as melhores escolas e para ajudar a atravessar o que o Carlos também colocou, poxa, a gente tinha banco de dados, a gente fez pesquisa, nós analisamos a nossa clientela, lógico que eu faço parte do Cop Club, sempre ganhei os meus chocolates do Cop Club, entendeu? Aliás, eu preciso resgatar depois dessa compra aqui, eu devo ter uma dúzia de chocolates lá para estar resgatando. Então, precisa de banco de dados, precisa de informação. E aí aproveito para falar que a Alabama, já nas próximas semanas, está lançando a nova jornada, que é uma jornada de pesquisa de novos alunos. Foi a minha conexão ou foi a do Alfredo? Eu espero que seja a sua. Então, a gente está lançando... Não, agora... Alfredo está normal. Opa, que bom. Então, nas próximas semanas, nós estamos lançando aí a jornada de pesquisa de novos alunos para trazer mais informações a respeito de como esse novo aluno chegou para você, o que ele valorizou, como ele está vendo as aulas online e por aí vai, ok? Então, gente, eu agradeço aí, passo de novo a palavra aí para o Maurício, as palavras finais aí do Carlos, e agradeço mais uma vez a participação de todos. Aí eu agradeço também a participação da turma do YouTube. Peço desculpas, porque dessa vez teve um probleminha de conexão, eu tive que, de última hora, lançar um novo link, tá? Então, ficou... Mesmo assim, algumas pessoas conseguiram assistir, tivemos uma participação boa de novo no YouTube,
e aí daqui a algumas horas o vídeo já vai estar disponível lá no YouTube, no canal da Alabama. Se inscreva, porque aí de repente você recebe direitinho as nossas informações, tá bom? Obrigado a todos. Também me despeço, pessoal. Obrigado. Bom final de semana para todos. Felicidades. Maurício, eu deixei no chat o meu link para o LinkedIn. Então, se alguém quiser entrar em contato também, tá? Carlos Regis Scarlatti. É só procurar lá. Isso. E eu deixo também aqui, a gente despede, mas fica um pouco mais no ar para alguém que queira olhar no chat ali o contato do Carlos e o que for preciso também.